Eu gostaria, de antemão, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Vou fazer, inicialmente, uma saudação a 3 referências da área trabalhista. Primeiro, o homenageado ministro Aloísio, vice-presidente do TST. Desculpem. Depois, ao ministro Douglas, outra referência, homem do diálogo da conciliação. E a terceira referência, ministra Morgana, que é da casa, por ser referência de juíza, magistrada, mãe e com um histórico maravilhoso que ela tem em prol da nossa justiça. Eu, como mediador desse painel, Environment Social Governance, a gente vai falar do desafio da sociedade moderna. Eu queria fazer algumas provocações para os palestrantes. A primeira é que eu faço o seguinte: é possível conciliar a questão da dignidade da pessoa humana com a livre iniciativa, com o desenvolvimento? Eu vou contar uma história que eu vi há muito tempo atrás, do ministro, ele era ministro, depois senador, Arthur Virgílio, que uma vez um ribeirinho matou uma onça lá no Amazonas. Esse ribeirinho quase foi preso, porque o pessoal lá da fiscalização disse o seguinte: você não devia matar a onça, porque a onça está em extinção. Então, esse equilíbrio entre o ambiente, a sociedade, a governança, será o painel dos senhores. Nosso país, até 2017, tinha 5 milhões de leis. Nosso país, em 2014, tinha 109 milhões de processos. Hoje estamos 90 milhões. Então, senhores, esse é o desafio, essa é a provocação. O primeiro palestrante, Dr. Ricardo Molizitas, é profissional formado em Direito pela MBA, em Logística Empresarial, pela FGV, com mais de 40 anos de experiência desenvolvida na gestão das principais áreas e projetos que envolvem o setor portuário, como operações, logística, melhoria de processo e atualização tecnológica. Pós-graduado em Direito do Trabalho, Portuário e Marítimo, da Universidade Santa Cecília, Unisanta. Atualmente, ocupa o cargo de diretor executivo na SOPESP, diretor de Assuntos Legislativos da recém-criada ABDPM, Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo, diretor da ACS, Associação Comercial de Santos, presidente do IBL, Instituto Brasil Logística, e presidente do Conselho do Santos Export e membro do Conselho Nacional do Fórum Brasil Export. Doutor Ricardo. Boa tarde a todos. E agradecer aqui meu amigo desembargador Celso Pio pelo convite de poder estar novamente aqui. Eu que já tive aqui no ano passado desse evento extremamente relevante. Parabenizar o ministro Douglas por toda a organização desse evento dessa magnitude. Bom, se falar um pouquinho de ESG, eu preparei aqui algumas observações a respeito da criação, da onde vem o ESG. O ESG tem um conceito semelhante que antigamente ouvíamos, principalmente nas empresas portuárias, como sustentabilidade. Aliás, é um termo que até hoje essas empresas usam
né? Elas utilizam ainda, muitas delas, o termo sustentabilidade. E qual foi a diferença? Foi adequar esse termo sustentabilidade aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas mantiveram, né? Algumas, inclusive, mantêm ainda como responsabilidade social, mas atreladas aos 17 ODS da ONU. Mas voltando um pouco lá atrás, algumas coisas que eu pesquisei, na década de 50, as empresas que desrespeitavam valores sociais viam seus investimentos reduzirem. Assim, campanhas de desinvestimento direcionavam recursos para aquelas que estavam realmente engajadas e preocupadas com as questões sociais, ambientais e com a boa governança corporativa. Tanto os consumidores como os trabalhadores de organizações de todos os setores observavam o comportamento da empresa diante de tais questões, o que impactava diretamente na reputação da companhia. Isso já lá em 1950. Aqui no Brasil, com a CLT de 1943, já veio estabelecer direitos e garantias para a proteção dos empregados. Além da CLT, existem ainda as normas coletivas específicas, setoriais, e elaboradas em acordos e convenções coletivas por intermédio de sindicatos, os quais continuam sendo concebidas numa lógica de proteção do empregado contra eventuais abusos. Tudo isso parece estar desatualizado quando se pensa no termo ESG. Hoje, os empregados não buscam empresas que cumprem apenas a legislação, mas também as que estão em sintonia com a responsabilidade social. Esse termo ESG, apesar de ter ganhado notoriedade nos últimos anos, esse termo foi cunhado em 2004, numa publicação pioneira do Banco Mundial, em parceria com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas, e instituições financeiras de 9 países, chamada Who Cares Wins, ganha quem se importa. A proposta era obter respostas dos bancos sobre como integrar os fatores ESG ao mercado de capitais. Depois disso, a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde efetivamente surge com mais força o termo ESG, realizada em Nova York em setembro de 2015, com a participação de 193 Estados-membros, estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, que hoje são os objetivos que baseiam todo o trabalho do desenvolvimento do ESG nas corporações. Um pacto global para atingir, até 2030, um mundo melhor para todos os povos e as nações. O ESG surgiu com o propósito de avaliar as organizações, as dimensões ambientais, sociais e de governança, de modo que apoiar a decisão dos investidores em relação a empresas que atendam a esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Após a criação de alguns mecanismos para avaliar as prioridades da empresa, como o índice Dow Jones de sustentabilidade, os princípios para o investimento responsável, tornaram-se imperativas no mercado com regras atreladas ao ESG para mensurar negócios, investimentos, financiamentos e até mesmo bonificações de altos executivos. Assim, ao mesmo tempo em que as empresas estão gerindo as suas atividades e os riscos inerentes a elas, instituem uma excelente oportunidade de inovação, essencial aos consumidores, investidores e financiadores, como norte para a tomada de decisões. Ativos alinhados aos conceitos ESG são priorizados nos investimentos. Até 2025, na Europa, os projetos que priorizam esses conceitos deverão atingir 1/3 do mercado internacional. É uma curva ascendente, bastante acentuada, e essa tendência vem se consolidando e o tema tem completa sinergia com o setor portuário. E aí, vindo para o setor portuário, aqui a menção de que quando eu fui convidado e ia falar sobre esse tema para o setor portuário, não há diferença do setor portuário para os outros setores. Por quê? O setor portuário hoje ele é composto de grandes corporações. Nós temos empresas do nível de uma Eldorado Celulose, Cargill, Bunge, ADM, DP World, são empresas internacionais que, obviamente,
atendem a esse sistema, estão trabalhando para esse sistema em uma série de questões dentro daqueles 17 objetivos para que, dentro dos programas internos de cada empresa, atinjam determinados índices nos próximos anos. Indo um pouco mais para os detalhes do setor portuário e das empresas portuárias, a gente pode citar algumas iniciativas que são iniciativas, algumas constantes, né, e outras pontuais feitas nos últimos tempos. A qualificação da mão de obra para as novas tecnologias. Se falou isso aqui hoje na parte da manhã, num outro painel, da necessidade da qualificação da mão de obra para as novas tecnologias que estão chegando. Mostraram, inclusive, algumas operações, que foi o tema da minha palestra no ano passado, também falar sobre isso. Embora ainda tímido, já notamos o crescimento do número de profissionais mulheres no setor de infraestrutura. A gente tem, hoje, por exemplo, foi nomeada oficialmente a doutora Mariana Pescatori como secretária executiva do Ministério de Esportes e Aeroportos, a primeira mulher a ocupar esse cargo, né? E vindo de um cargo que também foi, de outros 2 cargos, foi a primeira mulher a ocupar o cargo, que era secretária nacional de Portos e Transportes Aquaviários e presidente do Conselho de Administração do Porto de Santos. A doutora Flávia Cafache, também muito conhecida, a primeira diretora de uma agência reguladora. Então, a gente vê efetivamente que isso vem mudando ao longo do tempo. Para mencionar também um fato interessante, recentemente foram feitos, um concurso já foi feito e outro concurso está sendo feito, concurso público, para a entrada de novos trabalhadores portuários avulsos no OGMO de Santos. Nós tivemos recentemente o concurso já realizado de consertadores com 2.500 participações, né? Foram selecionadas 70 pessoas e dentre as 70 pessoas, pela primeira vez na história de uma operação portuária, uma consertador feminina, que hoje já trabalha na função de consertadora. No outro concurso que está sendo feito no OGMO de Santos, é para o setor de bloco, trabalhadores portuários avulsos também. Temos em torno de 2.000 inscrições, esse concurso está ainda no curso. Nós temos 8% desse total de mulheres inscritas para essas funções também no Porto de Santos. Então, a gente consegue enxergar hoje já essa mudança, coisa que era impensável há 5 anos, há 10 anos atrás. O investimento em equipamentos de movimentação, com novas tecnologias que permitem a redução importante de emissão dos gases de efeito estufa, com o comprometimento de metas de redução ao longo dos anos. Programas para consumo responsável da água, utilização de energia limpa, redução do consumo de combustíveis fósseis, projetos de educação sociais e de desenvolvimento de seus empregados, projetos sociais envolvendo atividades esportivas, projetos de preservação de meio ambiente. Finalmente, eu gostaria ainda de pontuar a relevante participação das agências reguladoras no estímulo ao desenvolvimento dessas iniciativas. As agências reguladoras como a ANTAC e a NTT têm desempenhado um papel instigador, promovendo informações estatísticas, guias e premiações para que o setor de infraestrutura passe a se adequar e comprovar as boas práticas de ESG. Além disso, um fato que eu tinha anotado aqui que passou, que foi no início da pandemia, foi a instituição no Porto de Santos, pelo OGMO de Santos, da escala eletrônica de distribuição de trabalho para os trabalhadores portuários avulsos, que trouxe uma segurança maior para que os trabalhadores possam atender a essas requisições e que tenha uma igualdade na oportunidade para que cada um dos trabalhadores portuários avulsos possa escolher os trabalhos que eles escolhem para realizar hoje no Porto de Santos. Então, são iniciativas que vêm acontecendo, né, ligadas ao ESG. Há muito o que se fazer, mas se vê hoje são as empresas portuárias muito firmes, né, em atingir determinados indicadores, conforme todo esse arcabouço aqui da ONU, do Pacto Global,
tem colocado as empresas. Agradeço a atenção de todos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado. Agradeço ao doutor Ricardo. Quero saudar aqui que está na plateia, doutor Celso, do TRT da Segunda Região. Obrigado pela presença aqui, obrigado pelo convite. E dizer ao doutor Ricardo o seguinte: nosso objetivo constitucional é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E as empresas têm que cuidar da sua imagem. Recentemente, sobre aquele caso daquelas empresas de vinho do Rio Grande do Sul, que teve a imagem arranhada por não promover o trabalho decente. O segundo palestrante é o doutor Diego de Paula, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Widener, Delaware Law School, LLM, em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, graduado em Direito pela Univale, com extensão acadêmica pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, FDUC, presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB, seccional de Santa Catarina, gestão 2016-2018, coordenador do Comitê Jurídico da Associação Brasileira de Terminais Portuários, ABTP, 2015-2017, presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB, subseção de Itajaí, Santa Catarina, gestão 2013-2016, atualmente coordenador do Comitê Jurídico da Associação dos Terminais de Container, Abratec, e gerente jurídico e compliance na Portonave, Terminais Portuários de Navegante. Parabéns pelo currículo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer ao nosso moderador e agradecer ao gentil convite do desembargador Celso Pio para participar deste painel. Agradeço aí a oportunidade de estar falando aqui para vocês. Que bom que já colocaram a apresentação, porque naquela foto eu estava 10 quilos mais magro e tinha um pouquinho mais de cabelo. Então, me ajuda muito que passou rápido aqui para o slide, né? A ideia, desembargador, é falar um pouquinho, o senhor fez uma provocação inicial, e dizer que sim, as empresas estão pensando num desenvolvimento sustentável, nessa ideia mais moderna, como o Ricardo muito bem colocou. Nós nem combinamos, mas acho que o Ricardo faz um complemento, aliás, uma base essencial para a apresentação que vai seguir. Ricardo, muito obrigado, viu? A gente não combinou, mas casou muito bem. Então, o Ricardo já apresentou para a gente aqui as bases do ESG empresarial, e a ideia agora é falar como um exemplo prático, né? Um estudo de caso de como é que a gente implementou isso lá na Portonave. Bom, quem é a Portonave primeiro para a gente... Bom, aqui é o roteiro do que a gente vai falar, né? Então, primeiro, quem é a Portonave, como navegar por esse mundo ESG, e depois um pouco de boas práticas e os prêmios e certificações que são decorrentes destas boas práticas, né? Quem é a Portonave, né? Portonave é um terminal privado localizado em Navegantes, Santa Catarina. Nós somos o primeiro TUP especializado na movimentação de contêineres no Brasil. Então, um projeto que nasce diferente, um projeto que nasce da Lei de Modernização dos Portos e vem com uma perspectiva de relação laboral também diferente, a gente vai falar um pouquinho. Nós pertencemos ao grupo TIL, que é a subsidiária da MSC, a Mediterranean Shipping Company, que tem aí mais de 70 terminais pelo mundo que estão colocados aqui no mapa. Então, como muito bem o Ricardo falou, as empresas portuárias hoje são empresas modernas, são empresas grandes, normalmente ligadas a grupos internacionais, e isso faz sentido, então, pensarmos em melhores práticas mundiais, não apenas melhores práticas locais, municipais, etc. A gente pensa globalmente. Aqui os investimentos da TIL no Brasil, então Portonave, BTP, o terminal do TVV, lá Login e a Multirio. Então, só para dar uma ideia da dimensão dos investimentos já existentes pela TIL e MSC no Brasil. Uma linha do tempo breve da Portonave, não vou passar aqui, mas só para dizer que nosso contrato de adesão, ele inicia lá em
2001, né? Então iniciamos construção do terminal em 2005. O contrato de adesão é de 2001, eu brinco com os colegas da agência, da ANTAC, que nós somos mais velhos que a ANTAC, então a gente pega um pouquinho no pé deles aí por conta disso, né? Mas iniciamos construção em 2005, olha só, terminal privado, terminamos a construção em 2007, então uma construção do zero do terminal em apenas 2 anos já é um diferencial de um projeto de um terminal privado. Certificamos ISO 9001, depois ISO 14, fizemos uma expansão, ISO 45, que é o Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho, foi certificado em 2019 e temos a grata satisfação de sermos o primeiro e único terminal portuário brasileiro certificado na ISO 37001, que é um sistema de gestão anti-suborno, que foi um projeto da área jurídica e compliance. Resolvemos testar o nosso sistema de compliance e conseguimos aí a primeira e até agora única certificação ISO 37001. Aqui é uma ideia de, como eu falei, a obra foi rápida, né? Olha lá, 2005, antes da obra, a ponta da Divinéia, onde a gente está localizado, ficava ali, ó, aquela ponta verdinha, né? Dá para ver ali, no nosso lado direito aqui. Depois, o início da implementação do terminal começou em 2008, mas ali é uma foto de 2010, e a partir de 2018 o terminal completo, de frente ao porto de Itajaí. Então, também um pouquinho para dar a ideia de localização, né? O Tupi Portonave fica diretamente de frente ao porto público de Itajaí. Somos hoje, se entendemos Santos como cluster, somos o segundo maior movimentador de contêineres do Brasil. Se abrirmos aí Santos, né, nós ficamos em terceiro maior movimentador de contêineres do Brasil. Então, como eu brinco sempre lá, de navegantes para o mundo, né? Pequenos navegantes para o mundo. E como navegar por esse mundo ESG? Então, nós entendemos aí, né, os 3 pilares do ESG: ambiente, social e governança. E por que uma empresa investe em ESG? Então, aqui houve a FGV fez uma pesquisa muito interessante, né, e 60% dos investidores acreditam que os fatores de ESG são considerados pelos gestores. 66% dos brasileiros veem a sustentabilidade como um critério que influencia a tomada de decisão. E 61% deles dizem que os valores praticados pelas empresas são importantes para os seus clientes. Então, o ESG hoje é cada dia mais um fator de extrema importância para o desenvolvimento empresarial. Estamos baseados aí nos 10 princípios, como o Ricardo já contou um pouquinho essa história, eu vou passar. E a base que nós estamos adotando hoje na Portonave do nosso programa, os nossos pilares de ESG são pessoas a bordo, dentro do 5 e do 10, soluções inteligentes, dentro do ODS 7, 12 e 14, e legado duradouro, que é a sustentabilidade, dentro dos 4, 8 e do 16. Né? Então, a ideia é de triple bottom line, né? As pessoas a bordo, soluções inteligentes para formar um legado duradouro. Estamos alinhados, né, aos ODS, Agenda 2023, então ali são todos os ODS, e hoje estamos apoiando 18 projetos, todos eles concentrados, projetos sociais concentrados aí no Instituto Portonave de Responsabilidade Social. Mas a provocação do desembargador Celso foi: fala um pouquinho do que vocês estão fazendo nas relações de trabalho. Nas relações de trabalho, nós pensamos quais desafios precisamos enfrentar para alcançar o futuro que queremos. O futuro que queremos em uma melhor relação de trabalho, uma relação de trabalho que seja mais humana, mais eficiente. Quais são os impactos sociais, econômicos e ambientais que isso vai gerar na empresa e como contribuir para o desenvolvimento sustentável. E aí pensamos, como implementar essa linha de ESG. O primeiro de tudo foi ter claro, as equipes terem claro os conceitos do ESG, né? Então, que todos soubessem quais são esses conceitos. Depois, nós fizemos um diagnóstico interno de que fase de maturidade nós estamos. Então, para ver, né, de um critério de maturidade ainda inicial até um critério de maturidade já mais avançado. Vimos que algumas questões dos pilares do ESG nós ainda precisávamos de muita melhoria, como, por exemplo, a relação de trabalho, e vários planos foram feitos para isso. A partir dali, plano de ações para limpar esses gaps. Então, planos de ações que vinham a atender justamente os gaps de maturidade que tínhamos ainda nos vários setores da empresa. E depois passamos à implementação e à colocação de tudo isso dentro do sistema de gestão integrado, naquele bom e velho modelo do PDCA. Então, o Ricardo também mencionou na sua apresentação, né, que a metodologia ela já existe, quer dizer, ninguém precisa inventar nada do zero. Nós usamos aqui o GRI e o modelo EASY dentro da companhia, mas existem outros também, né, o Dow Jones, etc., que são bastante robustos, utilizados aí em todo o mundo.
Aqui são os temas materiais que nós elencamos. Então, dentro do diagnóstico, dentro da companhia, nós elencamos 14 momentos aí, temas materiais para serem enfrentados. E eu destaquei aqui aqueles que se referem à questão trabalhista, especialmente as relações de trabalho, né? Então, o primeiro deles é o desempenho operacional, foi um tema para nós atacarmos diretamente. Saúde e segurança dos colaboradores, promoção de diversidade e igualdade entre os colaboradores e oportunidades de desenvolvimento, treinamento e educação. Eram gaps que foram destacados na nossa avaliação interna, dentro dos diálogos com os nossos colaboradores e foram aqui atacados diretamente. Então, vou mostrar um pouquinho de como nós enfrentamos esses temas no dia a dia da companhia. Primeiro, tudo vira uma planilha, né? Tudo inicia com uma planilha e com algumas reuniões. Então, primeiro planilha, depois reunião. Mas o que nós fizemos nessas planilhas e nessas reuniões? Então, depois de fazer o diagnóstico de maturidade, fomos enfrentando cada um desses temas, envolvendo a alta direção. Então, não adianta nenhum desses projetos sair porque a área de sustentabilidade quer, porque a área de compliance acha bonito. Nós temos que ter um engajamento da alta direção. E, de novo, grandes grupos empresariais, essa ordem vem de cima, ou seja, os índices de maturidade de cada um dos pilares do ESG tem que evoluir e tem que melhorar a cada dia. E aí vamos falar um pouquinho daqueles que nós enfrentamos na questão laboral. O primeiro deles foi um crescimento grande da nossa mão de obra. Então nós iniciamos lá em 2007 com apenas 238 colaboradores, a Portonave tem 100% da sua mão de obra vinculada e fomos crescendo muito. Em 2012 passamos para 825, depois 1017, hoje estamos com 1.100, arredondando aí, 1.100 colaboradores vinculados, atuando diretamente na companhia. Não usamos mão de obra avulsa, né? Saímos um pouco daquelas discussões dos painéis aí pela manhã. Isso gerou dentro da companhia uma série de discussões, né? Ou seja, a própria diversidade dentro da companhia é uma questão. A mão de obra portuária ela é eminentemente masculina, né? E aqui tem um diagnóstico também. Então nós olhamos do nosso quadro geral, nós temos dentro das áreas operacionais um percentual muito baixo de trabalhadoras mulheres. Sendo todos eles seletistas, já temos um percentual certamente maior do que nos portos públicos, né? Mas ainda assim um percentual bastante baixo que não é equilibrado. Ele fica equilibrado na área administrativa, que está ali em roxo, né? Então o roxo aqui a gente já pode olhar que ele é mais equilibrado. Mas nas áreas de manutenção, engenharia e nas áreas operacionais, nós temos uma mão de obra eminentemente masculina. E resolvemos enfrentar este ponto da diversidade dentro da companhia. Iniciamos um programa chamado Porto para Elas. O Porto para Elas, basicamente, foi a abertura de vagas específicas para mulheres dentro das áreas da companhia em que nós não tínhamos um equilíbrio. Então, as áreas de manutenção, engenharia e a área operacional. Houve um treinamento, abertura de vagas para as pessoas que não eram treinadas, pessoas da comunidade, passamos a receber elas na Portonave, oferecemos um treinamento prévio, gratuito, obviamente, né, de logística portuária, com 20 vagas inicialmente, e de manutenção. Tivemos 700 mulheres inscritas da comunidade e passamos a fazer as contratações na medida da necessidade. Um programa que já ganhou prêmios, inclusive pela ANTAC e por outras instituições, a gente vai ver isso lá ao final, mas que teve um grande sucesso. A oportunidade, primeiro, da comunidade entrar num porto. O porto é um pouco visto como uma coisa hermética, uma coisa que ninguém pode entrar, né? E todo filme, quando tem alguma coisa ruim acontecendo, acontece no porto. O porto é sempre aquele lugar escuro. Então a gente tem um pouco uma ideia equivocada de porto, né? E a ideia de abrir também as portas do porto para a comunidade é quebrar um pouco dessa imagem, mostrar que o porto não é isso aí não, né? Mostrar que o porto é sim um local de trabalho, hoje é uma indústria, né? Uma indústria de alta performance e que sim deve receber as mulheres. Fizemos lá, então, dentro dessa formação, né, aulas teóricas primeiro, né, com as pessoas da comunidade, na própria comunidade, usamos lá as escolas para fazer esse trabalho, e depois, dentro da Portonave, também com o simulador. Então, elas trabalharam ali no simulador de caminhão, simulador de guindaste, e as melhores colocadas foram sendo chamadas para as vagas que foram abrindo com preferência. Então, a ideia é justamente de realizar este equilíbrio, né. A segunda edição percebemos que houve, na análise crítica desse projeto, se percebeu que algumas pessoas que começaram esse programa não terminaram. Se inscreveram, foram nas primeiras aulas e não terminaram. Grande parte do perfil das mulheres que não terminaram o curso eram mulheres negras e mulheres de renda mais baixa.
Isso foi detectado durante o programa, das pessoas que começaram, as pessoas que terminaram um programa, que começava com aulas teóricas e depois aulas práticas, etc. Nós tivemos uma pequena adesão até o final de mulheres negras e de baixa renda. Então, houve uma segunda, estamos agora na segunda edição desse programa, que é Porto para Ela, Mulheres Negras. Ou seja, abrindo especificamente para essas mulheres da comunidade que não conseguiram terminar o primeiro programa. Me ouvem? Para aquelas que não conseguiram terminar o projeto e convidá-las a voltar a esse programa, convidar também as outras mulheres, né, da nossa comunidade local que queiram terminar o programa. Então esse programa está em andamento agora, elas estão agora em treinamento e devemos terminar aí até o fim de dezembro, iniciando as contratações a partir de 2024. Das que já trabalham na Portonave, né, nós fizemos um programa de autodefesa para as mulheres. Então, aí já um programa de empoderamento, né? Então, uma aula de autodefesa foi muito, muito bacana. Houve aulas de autodefesa também para as mulheres com deficiência específica, daí em separado, também para as mulheres grávidas, né? E nós tivemos uma adesão altíssima e agora devemos fazer já novas edições desse programa de autodefesa, que foi muito bacana e tem sido um grande sucesso dentro da companhia, também como uma maneira de integrar, né, as mulheres. Outro programa muito, muito importante, que até na minha equipe, eu tenho 2 grávidas, já agora mães, né, na verdade, e participaram do programa de apoio à maternidade. Como todos sabemos, é muito comum que as mulheres que começaram, que estão trabalhando, ao engravidarem, às vezes no retorno da gravidez, ficam inseguras pelo período de afastamento ou também pela dificuldade de conciliar, né, a maternidade, o início da maternidade, aquela descoberta da maternidade, com a rotina de trabalho, que a gente sabe que nunca é leve, né? Então a ideia desse programa de apoio à maternidade foi fazer o acompanhamento enquanto a mãe ainda está de licença, como seria essa adaptação ao seu retorno ao trabalho e depois, dentro do trabalho, essa readaptação à rotina. Então, algumas flexibilidades com relação à rotina, com relação a horários, apoio com relação a esses primeiros cuidados, né? Esse programa teve como resultado praticamente 0 pessoas decidiram sair da companhia após terem bebês, diferente do que a gente tinha antes, né? Nós tínhamos pessoas que saíam por incompatibilidade de rotina, e hoje nós temos uma adesão muito maior das mulheres que retornam da licença maternidade. Eu tive até a grata satisfação de logo que a Clarissa, que é hoje supervisora jurídica, retornou, ela passou 6 meses com a gente, se readaptou, e eu promovi ela supervisora, e hoje ela é líder da área, né? Está lá tocando enquanto eu estou aqui, passeando e palestrando aqui com o Dr. Celso Pio. E aí, então, aqui os objetivos do programa, que é isso que eu já falei, né, de adaptação. É um programa de grande sucesso, também premiado. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Também, dentro disso, também a inclusão do programa de pessoas com deficiência. Como meu tempo encerrou, eu não vou passar o vídeo, para não tomar mais o tempo. Um programa, treinamento das lideranças com diversidade e inclusão. Isso é muito importante, desembargador, quando o senhor está falando sobre a humanização, né, desse trabalho, ou seja, os líderes têm que estar treinados. Então, nós percebemos dentro do diagnóstico que era preciso quebrar esse paradigma de o líder não entender quando se fala de diversidade. O que é diversidade? O líder precisa compreender. Então, o treinamento das lideranças foi um fator essencial para o sucesso de todos aqueles outros programas. Para o líder entender a necessidade do apoio à maternidade, para o líder entender a necessidade de porque um programa de inclusão de mulheres que vai contratar mulheres. Então, tudo isso permeou um treinamento com as nossas lideranças, tá aí todo mundo fazendo o treinamento. E o resultado objetivo que nós temos do ano passado para este ano, nós tivemos um crescimento de 13% no número de mulheres dentro da companhia. Então, nós já temos resultados objetivos com um crescimento de 13% no número das mulheres. E aqui, só para fechar, já encerrando, alguns prêmios que nós recebemos, né, com relação a todas essas iniciativas geraram alguns prêmios, entre eles Fritz Miller, premiados agora ANTAC por desempenho ambiental e reconhecida pelo programa de apoio à maternidade. Então, um pouquinho de boas práticas e mostrar que sim, as empresas estão preocupadas, desembargador, com a sustentabilidade, como se falava antigamente, né? E com ESG, então com todos os aspectos de uma melhor governança, e os resultados são uma melhoria também da imagem das empresas. E com isso eu me despeço. Aqui foi só um diagnóstico, né, de como nós fizemos, mas já vou encerrar porque meu tempo está estourado, agradecendo de novo aqui a oportunidade. Muito obrigado.
Parabéns, doutor Diego Paula, pelo projeto em relação às mulheres. Lá no Tribunal do Trabalho e como presidente, um dos meus lemas também é diversidade e inclusão. E quanto às mulheres de baixa renda e negras que não conseguem terminar o curso, é questão de estatística que na periferia do Rio de Janeiro, 40% das mulheres são chefes de famílias. Então, essa dificuldade que elas têm de terminar para ser chefe de família, filho pequeno, é muito complicado. Então, a empresa tem que estar de parabéns e insistir nessa prática aí. O outro palestrante, Dr. Flávio da Rocha Costa, diretor de logística da Eldorado Celulose. Pedir para cortar o meu currículo, senão eu ia ficar 10 minutos falando aqui, estou brincando. Bom, pessoal, vamos falar um pouco de ESG. Primeiramente, eu trabalho numa empresa que se chama Eldorado Celulose, ela produz celulose, matéria-prima para a produção de papel. Então, os nossos clientes especificamente são clientes que têm grandes fábricas que fazem a produção de papel. Vou falar um pouco dos exemplos que nós temos na cadeia aqui da logística da celulose, na cadeia também que a gente tem da floresta, para você trazer um pouco de conhecimento para vocês do que a Eldorado vem fazendo na linha do ESG. Falar um pouco do mercado de celulose, a gente não tem muita ideia, né? Mas o Brasil hoje é o maior exportador de celulose do mundo. Como em todos os outros agros do Brasil lidera, a celulose, o Brasil também ele lidera esse ranking de exportação. O mercado de celulose é um mercado bem imenso, né? Nós estamos falando aí de 410 milhões de toneladas por ano. Só que vocês veem aí a quebra, né? Quando a gente fala do mercado de celulose, você tem fibra curta, fibra longa, você tem um mercado também de recovered que é muito utilizado nas fábricas. E o que interessa para a gente, onde é o maior produtor, onde o Brasil é o maior produtor, é lá na última linha, onde vocês estão vendo 27 milhões de toneladas, que é a celulose específica de eucalipto. Para vocês terem uma ideia aqui hoje de como está dividido o mercado, hoje a Eldorado está em 6ª posição e o Brasil hoje tem capacidade de produzir mais de 30 milhões de toneladas. Então, quer dizer, o Brasil hoje ele já está preparado para atender todo esse mercado de eucalipto e um pouco mais, porque o mercado de eucalipto ele cresce em torno de 1 milhão de toneladas por ano. Para onde vai a celulose? A celulose vai para produzir todos esses tipos de papéis, desde papel higiênico, papel toalha, desde livro, caderno, papéis especiais como passaporte, bobina de máquina de cartão de crédito, cartões, embalagens onde você consome no delivery ou você vai comprar um produto congelado no supermercado e tem um fundo branco, embalagem de remédio, tudo isso você tem a celulose. Um pouquinho dos números da Eldorado, não vou falar todos os números, mas os principais. Nós produzimos 1,8 milhão de toneladas por ano. Aí eu trago o faturamento aí até a setembro, em torno de 4 bilhões. O ano passado a gente fechou 7 bilhões e meio de faturamento, estamos falando em reais. Hoje a empresa tem mais de 5 mil funcionários e 90%, mais de 90% do que nós produzimos, nós exportamos. Nós temos um privilégio de trabalhar numa empresa que é altamente sustentável. É um privilégio nosso, porque nós plantamos a árvore que realmente vai fazer a produção do nosso produto. Essa árvore normalmente dura em média 7 anos
para poder crescer, entre plantar, crescer e ser colhida. E a gente faz essa colheita da árvore depois de 7 anos. O que é importante identificar aqui? Toda a nossa produção, todo o nosso parte florestal, ela é mecanizada. Então, desde você plantar a muda até você fazer a colheita da árvore, ela é 100% mecanizada. Então, isso já ajuda também na ergonomia de todo o time que trabalha na área florestal. Aqui é para vocês terem uma ideia da produção. Por que eu coloquei a produção aqui? Para mostrar mais um ponto importante do ESG aqui. Hoje a celulose ela é picada, né? Quando chega a madeira na fábrica, ela passa por um picador que a gente chama de cavaco. Então a madeira fica mais ou menos desse tamanho para poder depois ir para o digestor. O que é o digestor? O digestor é um equipamento onde você vai cozinhar toda a celulose. Quando você cozinha a celulose, o digestor ele vai liberar uma parte a celulose e a outra parte ele vai liberar os resíduos e a lignina que você conseguiu tirar da madeira. Essa lignina e esses resíduos que você tira da madeira, ele vai para uma caldeira de recuperação onde vai ser gerada energia. Hoje a Eldorado é altamente sustentável. Nós produzimos a nossa própria energia e ainda vendemos no mercado mais 50 megawatts de energia. Então, quer dizer, praticamente para atender toda a população de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde nós estamos localizados. A partir do momento que sai essa matéria da celulose, ela vai para uma secagem, um branqueamento, né? Por quê? Porque a celulose, quando ela entra, se vocês olharem ali, a madeira ela é cozida, ela fica escura, depois ela passa por um processo de branqueamento, depois pela secagem e depois nós temos o produto final. Tá? Então, lembrando, a gente consegue, dentro dessa área produtiva, já gerar a nossa própria energia. Aqui é mais uma outra situação na área de logística, né, onde a gente tem as alternativas hidroviárias através de barcaças, onde a gente carrega na nossa própria fábrica até Pederneiras. É uma possibilidade, hoje nós não temos essa operação, mas estamos avaliando. E a outra operação é através de Aparecida do Taboado, onde a gente embarca pelo trem também. Então, também é uma condição onde a gente busca, junto com a companhia, uma produção menor de carbono. Hoje, infelizmente, nós trabalhamos 100% no caminhão, coisa que a gente está mudando, né? Hoje, esse é o nosso mercado. Hoje, trabalhamos com 50% em container, então toda a nossa produção, 50% container e 70% breakbook, e embarcamos 50% da nossa produção em Santos e os outros 50% nos portos do sul do país. Aqui é mais ou menos para vocês terem uma ideia do tamanho aqui da nossa produção. Falando em sustentabilidade, nós atendemos aqui sempre 9 políticas onde nós seguimos, desde o início da empresa. Tá? E dentro desses 9, eu não vou estar lendo todos eles, mas eu vou estar falando dos 9 durante até o término da apresentação. E a gente segue esses 17 itens do Pacto Global da ONU. Tá? Como o nosso colega aqui, o Diego, já também apresentou, que eles também seguem, a gente segue esses itens, e a partir daqui eu vou dar alguns exemplos para vocês terem o acompanhamento do que nós estamos fazendo. O primeiro ponto importante são as certificações. Hoje a Eldorado possui todas essas certificações que vocês estão vendo na tela. A principal certificação hoje que você pode observar do mercado de papel é o FSC, que é o primeiro que vocês estão olhando aí da lista. Vocês podem até olhar na embalagem, quando vocês vão comprar qualquer embalagem, normalmente você vai virar no verso, você vai ter essa logo do FSC. Então ela é uma empresa certificadora que ela acompanha desde o início da produção até você entregar isso no cliente. Ele acompanha para ver se você está totalmente sustentável de acordo com as normas internacionais. E mais demais selos que nós também temos aí presentes na nossa operação. Um ponto importante da Eldorado é que nesses últimos
11 anos, né? A gente está fazendo 11 anos agora, nos últimos 10 anos, a Eldorado sequestrou 12 vezes mais carbono do que gerou. Então, esse é um número importante, que a gente sempre traz para demonstrar a qualidade de você trabalhar com uma floresta plantada, onde você, efetivamente, você planta aquela árvore justamente para poder produzir um produto que vai ser utilizado pela sociedade. E depois, também biodegradável, né? Quer dizer, hoje o papel está sendo considerado muitas vezes a substituição para o plástico. O pessoal fala, qual é a meta da Eldorado para os próximos anos, né? Hoje todas as grandes empresas colocam grandes metas aí para 2030, mas a Eldorado hoje a gente já alcançou mais ou menos o patamar do que a meta dos nossos concorrentes. Então hoje a gente tem um indicador onde todo o nosso mercado controla, e a gente está em torno de 0,15, vocês podem olhar lá no último parte do gráfico, que é o nosso índice, enquanto os demais nossos concorrentes estão com os índices acima. Então, hoje a Eldorado tem um trabalho muito forte de manter e melhorar o escopo 3, porque hoje a gente está medindo aqui sempre da parte dos gases estufas, a gente mede o escopo 1 e 2, e agora a gente começou a fazer um trabalho muito forte também no escopo 3. Então hoje Eldorado, a gente pode dizer que nós somos uma empresa que está à frente dessa parte do atingimento das metas aí sustentáveis, principalmente da emissão de carbonos. Nossa matriz energética, como falei, 86% é da geração própria, né? Sendo que 9% biomassa, e aí a gente usa um pouco de gás natural e 1% apenas de óleo combustível. Quando a gente vai para os indicadores ambientais, para a produção da celulose a gente utiliza a água do rio, né? Ali especificamente a gente coleta essa água, utiliza ela e devolve a água limpa de volta para o rio, conseguindo aí melhorar a qualidade da água, que desde o momento que a gente capta para o momento que a gente devolve ela para o rio. Para se ter uma ideia, a gente tem condições da parte química, a gente consegue fazer um reaproveitamento de até 400 quilos por tonelada produzida. Isso tudo por quê? Porque a gente tenta reaproveitar todo o nosso processo interno para que a gente não precise consumir ou colocar dentro da operação nossa mais produtos químicos. Na parte de monitoramentos, eu acho que aqui dá uma passada, mas é importante. O desembargador comentou, né, sobre os animais. Nós temos um monitoramento de câmeras, né? Nós temos aí espalhado câmeras em todas as nossas florestas, nós temos câmeras para captar animais silvestres. Então a gente faz um controle de fotos dos animais que aparecem, identifica, trabalhamos junto com o IBAMA com relação a isso, até para identificar os animais, se são animais que estão em extinção, se são animais ainda que estão vulneráveis, mas a gente trabalha e até o momento, hoje, desde 2017 até agora, 2022, a gente já conseguiu identificar através dessas câmeras 94 tipos de espécies. E nós também temos um trabalho que é com o nosso time, né? Como nós temos praticamente mais de 3.000 funcionários na área florestal, quando eles identificam dentro da floresta alguma espécie, também a gente incentiva eles a fazer as fotos. Então aqui dentro também de 2014, que a gente começou esse projeto até 22, a gente já conseguiu, através dos funcionários batendo foto, identificamos 147 tipos de espécies animais aí que a gente pôde observar. Aí os processos muito fortes, né, que a gente tem com a comunidade, eu acho que isso é muito importante para a comunidade entender qual que é o trabalho da Eldorado, entender o que faz uma fábrica de celulose, e a gente faz um trabalho muito forte, principalmente ambiental, em toda a comunidade, seja ela em Três Lagoas, a gente percorre até praticamente 100 quilômetros, 150 quilômetros as comunidades, como também em Santos, próximo do nosso terminal lá, que nós temos um terminal por
portuário na cidade de Santos. Temos um projeto onde nós construímos uma usina termoelétrica. Por quê? Porque quando você faz a colheita da árvore, sobra o toco. Por que não a gente usar e aproveitar esse toco? Então a gente retira o toco da terra, pica esse toco e leva para essa usina termoelétrica. Essa usina a gente chama de onça pintada e hoje ela está produzindo, tem a capacidade de produzir 50 megawatts-hora. Praticamente aí a gente está dizendo aí de abastecer uma cidade de 700 mil pessoas. Então, além do trabalho que a gente tem da nossa fábrica, onde a gente gera a nossa celulose e a nossa própria energia, a gente tem mais essa usina que fica atrelada à nossa fábrica em Três Lagoas. Essa aqui é a foto da usina termoelétrica Onça Pintada. Aí estamos falando de floresta, né? Nós hoje estamos trabalhando aí com 255 mil hectares de terras plantadas, né? Podemos falar que devemos encerrar o ano em praticamente 290 mil hectares de terras plantadas, tá? E a gente faz um trabalho também com relação à conservação, onde a gente mantém 150 mil hectares de matas nativas, tá? A gente sempre põe esse mapa, desembargador, principalmente para os estrangeiros, né? Porque eles falam, poxa, você está desmatando, você está na Amazônia, interferindo. Não, nós estamos no Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, e vocês podem olhar que fica afastado de toda a parte que a gente considera mata amazônica ou da área de Pantanal. Então é muito importante ter esse entendimento também. Falando um pouco do nosso a operação logística, né, todos os controles que nós estamos fazendo. Esse é o nosso terminal no Porto de Santos, que inauguramos no dia 31 de julho, onde a gente tem capacidade de receber 72 vagões, movimentar 3 milhões de toneladas, atracar 2 navios simultaneamente. Então, quer dizer, é uma operação sustentável. Por quê? Porque eu consigo voltar agora para a minha operação de vagões, né? Então, eu consigo colocar 72 vagões dentro desse terminal. Então, a nossa ideia é sair da fábrica e chegar nesse terminal através da parte ferroviária. Hoje nós estamos vendendo aí praticamente grande parte a China, Europa e Estados Unidos, né? Esses são os percentuais onde nós estamos vendendo, mais de 40 países. E finalizando aqui na parte da gestão ambiental, a gente tem vários projetos, mas eu normalmente eu gosto de citar, eu vou citar um aqui de todos, que é o PAIS, que é a Produção Agroecológica Integrada Sustentável, que é onde a empresa ela vai nos moradores locais, próximo da fábrica, ensina eles como plantar, como produzir verduras e hortaliças, eles aprendem, plantam, e quando eles começam a ter uma produtividade, nós compramos esses produtos dos próprios moradores locais. Então a gente compra para o nosso refeitório. Então, como nós temos um refeitório próprio nosso, que produzimos a nossa comida, então acaba que a gente faz essa expansão, esse ensinamento, e depois a gente passa fazendo também a compra desses. Para vocês terem uma ideia, cada família que adere a esse projeto, né, como um complemento, ele consegue tirar em média R$ 2.500 por mês. Então é um processo bem interessante para a região ali, que às vezes não tem a parte técnica de poder trabalhar numa fábrica de celulose, né? Bom, parte de treinamentos e qualificações, aqui a gente tem toda a parte de ações sociais, tanto na região de Três Lagoas, como também na região de Santos, vários projetos de voluntariados. A gente tem um grande projeto de voluntariado que a gente chama de AME, e principalmente aí Natal, dias comemorativos, a gente consegue fazer arrecadação, cada time, cada área consegue fazer sua arrecadação e fazer as suas doações.
E para finalizar, o programa de compliance, que a gente tem muito forte, temos uma linha de ética que a gente funciona 24 horas para poder fazer conexão, seja a pessoa funcionária da empresa, seja um fornecedor ou seja um cliente, tem toda essa disponibilidade para que a gente possa ter a atuação e ter uma forma mais transparente de administrar o negócio. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Muito obrigado a todos. Eu agradeço ao Dr. Flávio da Rocha Costa, parabenizo a empresa pelo programa de conservação dos animais. A gente sabe que hoje 95% do reino animal foi extinto, então é importante preservar. Eu entendo também importante esse programa de sequestrar o carbono, e entendo também, na minha opinião, que os países estrangeiros deviam pagar ao nosso país para manter nossa floresta de pé. Eles já acabaram com a floresta deles, a nossa está intacta praticamente, e teríamos que pagar para manter as florestas de pé. Que se é futuro do planeta, tem que pagar por isso, porque senão a gente deveria explorar economicamente igual eles fizeram antigamente. Então eu entendo que deviam pagar para nós mantermos a questão do carbono. Nosso último palestrante é o Dr. Fabrício Julião, que é CEO do Fórum Brasil Export. Boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar o desembargador Aldalifal e o Delbrando pela mediação aqui. Quero também agradecer o convite do ministro Douglas Alencar Rodrigues e agradecer ao meu amigo desembargador Celso Pio também pelo convite, pela participação aqui neste painel. E em nome dos meus amigos que participaram comigo aqui deste painel, eu quero, em nome de todos, saudar um dos nossos dinossauros do setor, o Ricardo Molitsas, aqui presente. Desembargador, respondendo a sua pergunta, é possível sim conviver as empresas, conviver com crescimento, conviver com SG, conviver com o meio ambiente. E aí eu já trago, desembargador, uma experiência, um exemplo, na verdade, da sua querida região amazônica, né, da cidade de Manaus. Manaus, recentemente, nós inauguramos, através das superterminais, os primeiros guindastes elétricos do Brasil. Um terminal moderno, um terminal que foi certificado pela Aqua Greenport, e este terminal ele conseguiu, na verdade, passar por um processo muito rigoroso. E quando a gente fala de um terminal portuário, seja na região de Manaus ou seja no Porto de Santos, a gente está falando de SG, mas a gente está falando de SG como um todo. A gente está falando de SG na geração de emprego, óbvio, né? O que representa uma superterminais, o que representa o Porto de Santos para a economia local, mas a gente também está falando numa cadeia de valor, na cadeia de valor dos fornecedores que prestam serviço e que também dependem da estrutura portuária. Então, isso é trazer desenvolvimento para uma região, e aqui nós já tivemos a apresentação de duas grandes empresas do setor, né? Tanto a Portonave como a Eldorado mostraram aqui, deram uma grande aula de tudo que é investido, de toda a preocupação exatamente com o tema ESG. E aí eu abro, na verdade, a minha apresentação
cravando que ESG não é moda. ESG veio para ficar. Quem acha que isso é uma palavra bonita do momento, realmente vai errar. E vai errar porque também o ESG ele não existe de forma solitária. O ESG não pode ser implementado sozinho. O ESG precisa ser colaborativo. O ESG precisa ter tecnologia. Então, nós temos aí vários desafios. Nós temos desafios, por exemplo, no âmbito regulatório. As agências do setor, elas estão trabalhando de forma conjunta, mas para que haja regulação e incentivos junto aos terminais para que possam investir cada vez mais no setor. Nós voltamos agora recentemente de Singapura, e Singapura tem uma política das empresas lá apresentarem projetos de 2030, de 2050, já com todo o planejamento feito. Então, isso precisa ter o incentivo, por exemplo, das agências reguladoras. O terminal que investir, né, em placas solares, o terminal que investir em programas sociais, em governança, que tipo de vantagem que ele vai ter, né, num mercado tão competitivo. Isso é uma questão muito importante para a gente abordar nesse momento. Eu volto a trazer aqui a importância do Porto de Santos, porque nós tivemos um programa infeliz da Rede Globo, do Globo Repórter, que acabou rotulando o Porto de Santos como um porto que praticamente existia de forma com palafita, prostituição e droga. E, na verdade, nós temos um porto que é referência de investimentos em terminais sérios, movimentando toda uma economia na região, promovendo o desenvolvimento social com vários programas aqui apresentados, né, por duas grandes empresas, mas com diversas empresas apresentando programas sociais de ponta. E com isso, contribuindo para o desenvolvimento realmente da região como um todo. Então, essa imagem que foi muitas vezes também carimbada lá atrás por processos de corrupção, e aí entra a importância também da nossa letrinha G, que é a governança. A governança cada vez mais tem sido debatida e tem sido pautada nas discussões do setor. Então, eu queria reforçar isso para poder justamente trazer alguns benefícios, né, que nós temos com tudo isso que a gente vem conversando e vem sendo apresentado. Falando do ponto de vista de tecnologia, né, tecnologia caminha lado a lado na questão do ESG, é fundamental para o ESG. Nós temos um exemplo clássico, que é o exemplo do Free Flow. O Free Flow ele está começando a ser implantado nas rodovias brasileiras, e aí nós temos uma conta muito simplista, mas uma conta apresentada recentemente pelo presidente Marco Aurélio de Barcelos, da BCR, onde numa conta foi mais ou menos computado 5,5 milhões de aceleração e frenagens por dia com a movimentação de caminhões no Brasil. A hora que você coloca o Free Flow numa rodovia, você está eliminando isso e você está tirando, logicamente, esse impacto todo aí junto ao meio ambiente. Nós temos uma questão muito importante, que é a questão, por exemplo, dos painéis solares. De novo, o exemplo singapuriano, nós visitamos um terminal da Maersk, na Malásia, mês passado, e o terminal ele tinha praticamente toda a sua estrutura coberta por painéis solares. A guarita do terminal tinha painel solar, o terminal acessório tinha painel solar. E isso representava, na verdade, todo o consumo da parte de escritórios daquele grande terminal sendo fornecido por painéis solares. Aí eu volto ao início da minha fala, e quando eu falo da questão da regulamentação, hoje nós temos um grande problema das fazendas solares, que a fazenda solar só é permitido até 3 megas por CNPJ. Então, 3 megas por CNPJ é um valor muito baixo que precisa ser corrigido, porque somente um navio consome muito mais. E aí, novamente, né, existe, a Eldorado agora mesmo acabou de apresentar que tem aí um superávit de 50 megas. Então, na medida que você tem no Brasil 3 megas por CNPJ, você não está incentivando
que grandes empresas possam investir em fazendas solares. Então, essa é uma preocupação e precisa ser realmente trabalhado junto às agências reguladoras. Na questão social, nós fizemos uma iniciativa muito importante junto ao Brasil Export, com a fundação do Instituto Social do Brasil Export ano passado, justamente para tentar trazer todos os projetos sociais dessas grandes empresas que participam do Fórum Brasil Export. Nós temos hoje mais de 80 empresas participando conosco e canalizando aí para uma pauta voltada para a questão do autismo. Aqui, talvez nem todos saibam, sou pai de 4 filhos, um filho especial, autista, e justamente eu acho que existe um potencial muito grande para ser trabalhado junto a este universo. Na primeira fase, na fase que nós chamamos de fase de ouro, de 1 a 5 anos, onde o Instituto Social vai, através desse contato com as grandes empresas, trazer um tratamento de ponta, unificar o tratamento, trazer a informação, principalmente para a família da baixa renda. A família que muitas vezes não consegue ter o diagnóstico colocado para essa criança. E muitas vezes existe uma perda muito importante do tratamento nesta fase inicial. E na segunda fase da nossa proposta do ponto de vista social, que é a inserção do mercado de trabalho. Um jovem autista, ele tem uma questão muito forte do hiperfoco, né? O autista tem uma questão muito forte do hiperfoco. E o hiperfoco ele pode ser realmente canalizado para o nosso setor. De repente, nós podemos ter os melhores operadores de guindastes, pessoas autistas, jovens, adolescentes, que vão ter esse hiperfoco trabalhado para que haja realmente um aprendizado de forma diferente. Isso vale para qualquer operação que exija um alto poder de concentração. Então, esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto ao Instituto Social do Brasil Export e temos aí muita expectativa em poder contribuir também com o setor. Então, desembargador, em linhas gerais, eu trago aqui, né, Ricardo Molitzas abriu, dando todo um histórico, criando uma base para este painel. Tivemos a apresentação de 2 grandes empresas aqui, e eu faço aqui esse fechamento, trazendo de forma mais genérica, mas algumas situações, algumas posições, da qual eu tenho certeza de que o setor é referência. O setor, seja da infraestrutura, o setor logístico, o setor de transporte, o setor ele vem investindo em ESG, ele vem criando políticas internas, aquilo que eu falei, ESG não se faz sozinho, ESG você precisa ter a colaboração do seu quadro de colaboradores, não adianta, novamente, uma empresa como a Eldorado, né, com 5.000 colaboradores, com 3.000 colaboradores em determinada área, investir muitas vezes milhões em programas sérios de ESG e o colaborador não comprar a ideia. Né? Isso vale para a população precisa comprar a ideia de ESG. Quando a gente discute a questão, por exemplo, da seca, lá dos terminais de Manaus, por exemplo, que agora nós estamos tendo a volta da chuva e novamente as operações estão sendo colocadas. Né? Mas nós temos lá problemas realmente que precisam ser debatidos do ponto de vista cultural, né? Para que a população possa entender também a sua contribuição e a sua participação, porque ela pode tirar muito proveito disso. Tudo que é feito hoje junto ao setor, nós temos expectativa de colher frutos. Eu encerro aqui a minha fala exatamente com o recado de que não é fácil. Não é fácil, nós temos desafios enormes de um país amplo, de um país gigante, de um país que tem contrastes gigantescos, mas eu trago aqui uma citação que eu gosto muito, né? Já até utilizei aí outras vezes, do poeta Ariano Suassuna, quando ele diz: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E esse é o recado aqui desse painel. Muito obrigado a todos.
Eu agradeço aos palestrantes. Doutor Fábio Julião tem 4 filhos. Eu tenho 5, então nós dois temos 9 filhos, né? Então, cumprindo o mandamento bíblico de crescer e multiplicar, não é isso? 9 filhos. Eu, assim, agradeço aos palestrantes, palestras ilustradoras, inteligentes. Eu sou aquelas pessoas, aquele desembargador, aquele jurista, que não vejo a empresa como um ambiente de estresse, de guerra. Eu vejo local para gerar felicidade, gerar trabalho, gerar alegria, que sem empresa não há trabalhador. Eu também acho interessante a questão de placas solares. Nosso TRT-11 também tem placas solares, energia alternativa, energia eólica. Acho tudo interessante. E o equilíbrio da parte ambiental, social, governamental é essencial para o futuro do país, do planeta, da civilização. Parabéns a todos, uma boa tarde a todos.